Que a graça e a paz do Senhor seja com cada um dos irmãos e amigos. Feche seus olhos, continue glorificando ao nome do Senhor. Continue engrandecendo o nome dEle, porque Ele é fiel, Ele tem o melhor para você. Nessa noite você vai se render à vontade de Deus para a sua vida. Ele quer cuidar de você. Ele tem o melhor, Ele que sabe o que é melhor para você e para a sua família. Não você. A partir de hoje você tem a oportunidade que Deus lhe dá de não estar mais no comando da sua vida, mas deixar Jesus estar no comando da sua vida. Em oração diga: Deus tem o melhor para mim. Ele tem o melhor para mim. E se é a vontade do teu coração, você vai dizer para Ele em oração: eu quero o teu melhor, Deus, para a minha vida. Abra sua boca e declare. Se você quer, declare, diga: Senhor, eu me rendo à tua vontade. Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Que se frustrem os meus planos, mas que os teus planos na minha vida se cumpram. Em nome de Jesus. Pai, nós precisamos continuar a ouvir a tua voz. E somente o Senhor pode falar nesse lugar. Desse púlpito, o Senhor sabe do temor e tremor dos nossos corações, de ministrar de forma fiel, simples a tua palavra. O Senhor sabe o que cada pessoa que se encontra aqui na tua casa de oração, cada pessoa que se encontra em casa, através de um rádio, da internet, como eles precisam ouvir a tua voz. Como Paulo orou, eu também oro, em nome de Jesus, para que quando eu abrir a minha boca, seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecida a palavra de Deus. Fala conosco, em nome de Jesus. Você diz amém? Amém. Pega a sua Bíblia ainda de pé. Diga para quem está do seu lado: Ele tem o melhor para você. Para quem está do outro lado, diga: creia mesmo, Ele tem o melhor para você. E o tema dessa breve mensagem você vai dizer para quem está do seu lado agora. Diga assim: Ele quer cuidar de você. Para quem está do outro lado, diga: Ele quer cuidar de você. Abra em Marcos capítulo 1, versos de 40 a 42. Marcos capítulo 1, versos de 40 a 42. Abra sua Bíblia, por gentileza. Se alguém do seu lado estiver sem a Bíblia, se você puder compartilhar, faça isso. Mas se você achou, diga: glória a Deus. Diz assim o texto, verso 40. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, o Senhor pode me purificar. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: qual é a vontade de Jesus, irmãos? O que foi que ele disse aí? O que é que ele quer? Ele quer cuidar de você. Jesus disse para ele: eu quero a sua cura. Eu quero tratar de você. E como aquele que é a palavra de Deus, porque Jesus é o verbo de Deus, a palavra de Jesus é liberada com poder. Eu quero. E Jesus diz o quê? Seja limpo. Seja purificado. E o que aconteceu, irmãos? Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Quem pode dar glória a Deus por isso? Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui para receber a tua palavra. E o nosso clamor é que através do teu Santo Espírito o Senhor ministre a tua palavra à nossa vida. Fala conosco, Senhor, que eu não passe aqui de um instrumento em tuas mãos, que somente a tua voz seja ouvida, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar dando glórias a esse Deus maravilhoso. Eu quero meditar nesses versículos com a amada igreja, para que a partir deles o Espírito Santo de Deus ministre
a nossa vida nessa noite. Primeira coisa que deve chamar a nossa atenção é que o texto diz assim, eu quero a sua atenção. O texto vai dizer que um leproso se aproximou de Jesus. Diga comigo, um leproso se aproximou de Jesus. Parece uma coisa simples, algo corriqueiro de acontecer. Dependendo das circunstâncias, um leproso, em um espaço considerável de tempo, ele se transforma, por causa da lepra, em uma carcaça repulsiva e termina a sua vida entrevado e apodrecido. No presente caso, podemos pressupor que o estado desse homem era que essa lepra já havia se tornado grave e incurável. Tente visualizar comigo o contexto aqui. A voz desse homem sai rouca e bem enfraquecida. Seu rosto, sem dúvida, era branco de escamas. Seu hálito mal cheiroso se espalhava. A visão do texto, a situação era grotesca e, no mínimo, assustadora. Talvez o homem tenha se arrastado com muletas até onde Jesus estava, sem força muscular, e muito provavelmente com alguns de seus membros já apodrecidos. A aparência do doente era tão repugnante, que no contexto daquela época, todos entendiam que um leproso era uma pessoa que havia recebido um castigo dos céus. O pensamento era esse. O pensamento equivocado era que uma pessoa assim devia ter cometido pecados tão graves que Deus o rejeitou. A palavra hebraica para lepra expressa que a pessoa foi atingida por Deus. Então, como se não bastasse todas as dificuldades impostas pela doença, a situação de um leproso ainda trazia rejeição, não por parte de alguns, mas por parte de todos. Então, quando você começa a entender esse contexto, você sabe que não é uma coisa desprovida de um sentido maior, quando o texto diz que um leproso se aproximou de Jesus. Como é que você se encontra? Qual é o seu estado? Não interessa. Se aproxime de Jesus. Ele vai te receber. Ele vai te acolher. Ele vai cuidar de você. Um sacerdote sempre dava o seguinte conselho a um leproso: meu filho, vá, examine-se e converta-se. A interpretação era essa: a lepra é consequência de blasfêmias e desobediências a Deus. Assim podemos entender a rejeição, a exclusão, a humilhação e todo o tratamento tão duro e massacrante que os leprosos recebiam. A visão da época era uma visão simplista e muito pequena sobre as dificuldades e enfermidades que as pessoas enfrentavam. Esse era um pensamento comum. Até os discípulos de Jesus pensavam assim. Em João capítulo 9, nos versos de 1 a 3, você vai ver que o texto diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Ele ou os pais dele, para que nascesse cego? E Jesus começa a quebrar esse pensamento. Nem ele, nem os pais deles pecaram. Mas isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Deixa eu te dar um conselho. É preciso ter muito cuidado com os julgamentos e as conclusões que fazemos das situações que as pessoas passam, da realidade que elas vivem. Eu não sou, você não é, ninguém é juiz de ninguém. Quer dizer a verdade, alguém diga, mas diga em amor. Mas não assuma o lugar de juiz, porque a Bíblia diz que só há um que é juiz.
e Ele é Deus. Por isso Tiago exorta, dizendo: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e julga a lei. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como se fosse um juiz. E aí Tiago lembra: irmãos, há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas tu, quem és que julga o teu próximo? Que o Senhor nos guarde de emitir juízo de valores sobre quem quer que seja, porque a sua realidade, sabe quem é que conhece? Você e Deus. Sim ou não, igreja? Então, entendam que a intenção não era só evitar a contaminação, mas um leproso era alguém isolado completamente. Como eles compreendiam, foi alguém rejeitado. Alguns até diziam amaldiçoado por Deus, e todos se protegiam dele. Você já parou para pensar como eles se sentiam? Qual era a imagem que tinham de si mesmo? Alguém totalmente excluído. Ninguém deveria, em hipótese alguma, manter contato, vou usar a expressão que era utilizada na época, com um miserável desse e se macular. Porque ao menor toque, ao menor contato, a impureza seria transmitida. E todos deveriam ficar longe. Olha só como era a situação. Quando um leproso entrava numa casa, todos os objetos da casa se tornavam impuros. Na verdade, eles entendiam que o país inteiro se tornava impuro por causa desses doentes. Leprosos eram expulsos para fora dos muros das cidades, sob ameaças de chicotadas. O culto no templo era proibido aos leprosos, enquanto que apenas em algumas sinagogas, em poucas aldeias, eles podiam participar dos cultos, trancados em salas especiais. Era obrigatório manter mais ou menos 2 metros de distância de um leproso em dias sem vento. Com vento, tinha que manter 40 metros de distância. Um doente desses tinha assim um destino terrivelmente triplo. Todos diziam: você é ferido por Deus, você é excluído de todos. E ele pensava o que sobre si mesmo? Eu não sou ninguém. Era considerado um verdadeiro morto-vivo. Dá para você entender um contexto em que eles viviam? Estejam certos que esse leproso, esse repudiado, esse rejeitado por todos, forçou a passagem até Jesus no meio de um povoado. Ele simplesmente rompeu a zona de proteção com que os sadios impunham a eles. Visualize comigo, tendo em mente todo esse contexto. Tem uma multidão, Jesus está aqui, e ele vem todo coberto. Quando ele chega no meio da multidão, que todos olham ele, o que é que acontece? Todos saem em disparada. Todos lhe rejeitam, todos saem correndo e gritando: imundo, imundo. Quando ele surge, para o horror e para o desespero de todos, num piscar de olhos, todos os lugares ficaram vazios. As pessoas fugiram, desesperadas para não se contaminarem. Mas Jesus está onde? Jesus está onde? Ele recebeu aquele leproso. Ele não deu as costas para ele. Você quer saber de uma coisa? A lepra hoje não é física, mas é espiritual. Mas não interessa a tua situação. Se você romper a multidão, e se você vier a Jesus, Ele vai te receber do jeito que você está. Você crê nisso? Um leproso se aproxima do mestre. Jesus deixou que ele se aproximasse. E o que foi que o leproso disse? Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Se
o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. O leproso tinha uma fé que os sadios não tinham. Não é um pedido que ele faz, é uma constatação. Ele não pede, ele sabe. O Senhor pode. O Senhor pode me curar. Jesus pode, sim ou não, igreja? Sim ou não? Sim ou não, igreja? O leproso sabia. Ele tinha confiança que Jesus pode. Mas apesar da sua miséria indizível e da sua ânsia compreensível de ser curado, ele só disse isso para Jesus: eu sei que o Senhor pode. Em sentido literal, o que ele diz nem é um pedido, mas uma constatação, um reconhecimento do poder manifestado na pessoa de Cristo Jesus. Em rendição extrema, o que é que ele faz? Ele se prostra aos pés de Jesus e diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Você pode fazer o mesmo nessa noite. Você pode se lançar aos pés do Salvador nessa noite. E dele vai vir bálsamo para a sua vida. Dele vai vir cura para a sua vida. Ele vai te dar o que ninguém pode te dar. Com essa demonstração de fé, ele está dizendo: esse homem pode. Não sou eu que posso. Não é nenhum pastor que pode. Não é nenhuma igreja que pode. É tão somente Jesus quem pode. Tão somente Ele. Bem diferente do exemplo do pai do jovem lunático, lá em Marcos 9. Lembra? Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? E o pai disse: desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Aí o pai se volta para Jesus e diz assim: se o Senhor puder fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e me ajuda. Aí Jesus diz: se tu podes. Você está perguntando se eu posso? Tudo é possível aquele que crê. O pai do jovem lunático duvida, mas o leproso contesta a sua fé, atesta a sua fé. Ele não duvidou, ele tinha certeza absoluta. Agora deixa eu te perguntar: será que você sabe mesmo o que é que Jesus pode e quer fazer na sua vida? Porque se você souber, e se você quiser, não tem outra coisa a fazer nessa noite, a não ser se lançar aos pés do Salvador. Se você quiser, Ele vai fazer a obra. Mas a sua parte precisa ser feita. Enquanto os outros te rejeitam, Jesus te recebe. Enquanto alguns te excluem, Ele vem ao teu encontro. Enquanto para você os seus problemas são seus, enquanto para os outros você é problema seu, Jesus se preocupa com você. Sabia disso? Ele tem cuidado de você. Quer uma prova disso? Inspire aí, faça assim. Expire. Por que você está vivo? Porque Ele queria te trazer aqui nessa noite para você ouvir essa palavra. É porque Ele te conhece. E Ele tem o melhor para você. Vê a visão de Jesus. Agora, tomando conhecimento de todo o contexto dos leprosos, lá em Mateus 10, verso 8, quando Jesus vai despedir os discípulos para pregar a palavra a todos, lembra qual foi a orientação do mestre? Ele disse assim: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos. Por quê? Porque Ele veio buscar o que está perdido. Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. E quer saber de uma coisa? Ele está à sua procura. Agora, veja aí o verso 41 de Marcos capítulo 1, presta atenção. Diz assim: cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja
purificado. Preste atenção nesse versículo aí, porque 4 verbos nos explicam em detalhes a reação de Jesus ao pedido desse homem que estava prostrado aos seus pés. A primeira ação que o texto diz é que Jesus se encheu de compaixão. Sabe o que é compaixão? É agir em favor do outro por se colocar no lugar dele. Ele sabe como dói para você. Ele sabe a realidade da sua vida. Ele conhece todas as coisas. E quando ele se volta para você, ele se volta como? Cheio de compaixão. Ele entende a sua situação, mas ele não quer jamais te deixar do jeito que você está. Não quer, de forma alguma. No segundo verbo desse versículo, a sua compaixão se torna em ação, porque não adianta sentir e não fazer nada. Ele se encheu de compaixão, mas logo em seguida ele fez o quê? Ele estendeu a sua mão. Em Jesus, Deus faz uma ponte entre ele e os excluídos. Qual é o único caminho que nos leva a Deus? Qual é o único caminho, igreja? O braço dele, a mão dele está encolhida ou estendida? Isaías 59:1, vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, e seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Sabe quem é Jesus? Ele é a mão estendida para você nessa noite. Sabe o que ele disse em João 10:9? Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Ele é a porta que você tem que entrar nessa noite. Em terceiro lugar, o texto diz que Jesus tocou. Diga assim, ele tocou num leproso. Diga, ele tocou num leproso. Qual não foi o alvoroço na hora? Esse toque é poderoso e significativo. E ele vem acompanhado de várias coisas. E o seu efeito é poderoso. Sabe o que significa esse toque? Esse toque de Jesus em um leproso diante de todos foi dado para quebrar a religiosidade dos judeus, que só afastavam as pessoas de um relacionamento verdadeiro e íntimo com Deus. Nesse toque, sabe o que é que acontece? O céu desceu até a terra. Nesse toque, Deus se volta para a sua pobre gente, mesmo que essa gente tenha dado as costas uns para os outros. Sabe o que implica esse toque de Jesus? Ele acaba com a desesperança e com o dogmatismo da religião judaica, que até aquele momento dizia que não havia jeito para aquele leproso. Quem disse que não há jeito para a sua vida? Quem disse que não há jeito para a sua família, para o seu casamento? Quem disse? A última palavra quem tem é o Senhor. Há jeito sim. Sabe o que é que você precisa? De um toque do Senhor. Ele só precisa tocar em você. E quando falamos de toque, lembramos de Marcos capítulo 5. Uma mulher que sofria há 12 anos de uma hemorragia. E ela padecia. Ela também, pela religião, era considerada uma mulher impura, afastada. Ela tinha que gritar para quem se aproximasse dela: imundo, imundo. E sabe o que aconteceu? Tinha uma multidão entre ela e Jesus. E ela disse assim: se eu tão somente tocar nesse homem. Ela também sabia: se eu tocar nele, eu serei curada. O leproso sabia, a mulher sabia, a situação dela era embaraçosa, desencorajadora, 12 anos convivendo com uma dificuldade que lhe levou tudo, pois ela gastou todo o seu dinheiro e não melhorou nada. A doença estava lhe matando lentamente. Dá para você imaginar a dor e a pressão emocional que consumia essa mulher? Muitas as decepções, sem contar com o fardo que a lei colocava sobre a vida dela, imunda. Para você não tem jeito. E
Jesus veio para quebrar isso. Havia uma multidão, sadios, mas ninguém tocou em Jesus como aquela mulher imunda tocou. Ela tinha uma fé igual ao leproso, que os sadios não tinham. E ela toca. E Jesus para. E diz: alguém me tocou. E Pedro diz: Jesus, o senhor está de brincadeira. A multidão te comprime, te aperta, e o senhor diz: alguém me tocou. É lógico, Jesus. Ele fala: não, Pedro. Muitos que estão ao meu redor estão como curiosos. Mas alguém me tocou de uma forma diferente. Porque de mim saiu poder. De mim saiu poder. E aquela mulher trêmula chega à presença de Jesus e disse assim: foi eu, Senhor, quem te toquei. Sabe o que é que Jesus disse para ela? Minha filha, vá em paz e fique livre desse sofrimento. Qual o sofrimento que tem te assolado? Jesus quer te livrar dele. Agora não dá para buscar Jesus de qualquer forma. Não dá para buscar Jesus como multidão curiosa para ver o que vai acontecer. É preciso buscar Ele com fé. É preciso se achegar a Ele como aquele leproso chegou. Eu sei, o Senhor pode mudar a minha vida. O Senhor pode mudar a minha história. Eu sei. E 12 anos de sofrimento acabaram-se ali. Sabe por quê? Diga assim: apenas um toque. Deus age na simplicidade, irmão. Deus age na simplicidade. Uma palavra dele liberada sobre a sua vida e tudo será transformado. Se você crê, diga amém. E o último verbo, Jesus utiliza na autoridade perfeita de Deus e diz o seguinte: é o que ele diz para você: eu quero. E se eu quero, eu faço. E se eu falo, acontece. E se eu ordeno, é executado. Para Lázaro ele disse: sai para fora, Lázaro. E quer saber? Teve que dizer o nome de Lázaro, porque senão ressuscitaria outros. Lázaro, sai para fora. É esse Jesus que nós servimos. A Ele seja a honra e a glória para sempre, porque Ele é poderoso. Ele tem todo o poder. Pense comigo. Os espectadores, por certo, concluíram horrorizados e equivocados que neste toque o puro ficou impuro. Mas nesse toque de Jesus, o que foi que aconteceu? A religião dizia que se o puro tocasse o impuro ficaria impuro. Mas o que aconteceu? O puro purificou o impuro. Porque ainda que, diz a palavra, profeta Isaías, que os teus pecados sejam mais marcantes do que a escarlata, o sangue de Jesus vai te deixar alvo como a neve. E é preciso o que para isso acontecer? É preciso o que para isso acontecer, igreja? Um toque dele. Apenas um toque. E a sua situação vai mudar. Isso só aconteceu porque a imensa bondade de Deus se manifestou naquela vida. Que até então era o quê? Miserável, rejeitado e excluído. E quando a imensa bondade de Deus se revela, o milagre acontece imediatamente. Verso 42. Imediatamente a lepra lhe deixou e ele ficou curado. Aleluia. Que Deus maravilhoso. Um excluído, um rejeitado. Jesus veio para mudar a história dele.
a imensa, a indescritível, a inatingível bondade de Deus quer se revelar em sua vida hoje. Deixe Jesus cuidar de você. Sobre este acontecimento, temos uma revelação maravilhosa de Jesus. Jesus não expulsou de sua presença aquele leproso. Aquele homem, ao se aproximar de Jesus, sabe o que ele fez? Ele violou a lei, porque um leproso não podia dirigir a palavra à unção. Ele violou. Mas o que foi que Jesus fez? O recebeu. João 6,37. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Sabe por quê? Porque você não tem noção do valor que você tem. Você tem muito valor. Você já imaginou o que é Deus assumir a forma de homem, morrer numa cruz, para te dar a opção de vida eterna? E você achar que de repente está no direito de recusar isso? Não quero Jesus. Ele é a única saída. Ele é o único caminho. Ele não é mais uma filosofia, uma ideologia de vida. Ele é o único que pode nos levar a Deus. Lembra como ele trata os leprosos? Lucas 17, versos de 11 a 19, não vou ler, você lê depois. 10 leprosos cruzam o caminho de Jesus. E o verso 13 diz que eles ficaram de longe e gritaram: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Você está afastado de Jesus? Você pode clamar. Sabe o que aconteceu? O verso 14 diz que quando Jesus ouviu o clamor deles, de longe liberou uma palavra e disse: vão apresentar-se aos sacerdotes. Porque quando um leproso era curado, ele tinha que se apresentar ao sacerdote, para que o sacerdote autorizasse ele voltar ao convívio da sua família e ser aceito pela sociedade. E Jesus libera uma palavra: vá apresentar-se aos sacerdotes. E eles vão. E sabe o que acontece? No meio do caminho, eles foram debaixo de quê, irmãos? De uma palavra liberada por quem? Por aquele que tem toda a autoridade. E no meio do caminho eles constataram que estavam curados. Sabe quem volta? Eram 9 judeus e um samaritano. Olha como Jesus quebra a religião. Eram 9 judeus e um samaritano. E o samaritano era considerado pelos judeus como um povo excluído. Quem é que volta? Quem é que volta? Deus não é Deus de religião, irmão. O samaritano que voltou. O samaritano volta e agradece a ele. E sabe como é que ele expressa a sua gratidão? Depois você vê em Lucas 17, no verso 16. Ele se joga aos pés de Jesus. Sabe o que ele está fazendo? Ele está entregando de forma completa e irrestrita a sua vida aos pés do Salvador. Ao prostrar-se diante de Jesus, o samaritano está se entregando como uma oferta de gratidão, dizendo: a partir de agora eu sou teu. Cumpra-se em mim a tua vontade. E Jesus disse: tua fé te salvou. Isso tem muito significado. Na verdade, um samaritano era rejeitado pelos judeus. Era um estranho que não pertencia ao povo, que estava de posse da revelação plena de Deus. Mas sabe o que foi que Jesus disse para ele? Todos diziam que ele era excluído, mas Jesus disse assim: você tem uma fé certa. Ainda que os judeus não te reconheçam como alguém que pertence a Deus, permaneça nessa fé. E se nenhum ser humano pretende dar testemunho a ti de que você está no caminho certo, você acabou de receber do próprio Deus. Tão certo como a tua fé te salvou da lepra,
ela também continuará trazendo a redenção à sua vida, até que você chegue salvo à eternidade. Escute isso. Nenhuma história nos evangelhos destaca tão diretamente a ingratidão como essa. Os leprosos tinham clamado a Jesus com desespero, e ele os curou, e só um agradece. Sabe qual é a lição que Jesus nos dá? Isso acontece com frequência, irmãos. Uma vez que o ser humano consegue o que quer, na grande maioria das vezes, ele não volta mais. Acontece direto. Direto. Por isso que eu gosto de dizer, Deus não se permite ser usado. Ele tem o melhor para você. Mas quando você receber o melhor de Deus, volte. Se lance aos pés dele. E faça como esse samaritano. Eu sou uma oferta agradável a ti. A partir de agora, eu sou teu. Sabe o que eu aprendo? Os 10 leprosos receberam a cura física, mas só um recebeu a cura em sua alma, no seu espírito. Jesus cura fisicamente hoje, sim ou não, igreja? Cura. Mas Ele quer curar o que nessa noite? A tua alma, o teu espírito. Ele quer te salvar. E eu quero concluir essa palavra lhe dizendo o seguinte: todos eles experimentaram a cura física, mas somente o samaritano experimentou a cura da sua alma. E a transformação que Deus faz quando salva uma pessoa. Diante desse relato, cabe aqui nos maravilharmos de duas coisas: o persistente amor de Deus, apesar da nossa ingratidão, e a persistente ingratidão dos seres humanos, apesar do amor de Deus. Porque mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Porque não pode negar-se a si mesmo. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, jamais lançarei fora. A decisão é sua. A decisão é somente sua. Mas você veio aqui nessa noite ouvir que Ele quer cuidar de você. Feche seus olhos. Em nome de Jesus.